Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos no terceiro encontro a respeito do curso de homilética rápida. Espero que os irmãos tenham aproveitado bastante esse tempo que nós estamos passando junto aqui, aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo de como se aprimorar na arte da pregação, na arte de explanar a palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o campo hermenêutico. E o campo hermenêutico é a cereja do bolo, né, irmãos? É o que é mais importante na hora de você construir um sermão. O campo hermenêutico é a ciência aprofundada da arte de você extrair o que o texto diz. Porque para você explanar muito bem aquilo que o texto diz, você precisa conhecer muito bem o que o texto diz. Então o campo hermenêutico vai tomar conta dessa função primordial. Vamos lá, então. Aleluia, Jesus. Primeiro, nós devemos considerar o que o texto diz. Considere o que o texto diz. Para chegar ao sentido claro do texto bíblico, o pregador precisa interpretá-lo. Interpretar o texto é de fundamental importância para o pregador. Aquele que não interpreta o texto corretamente, ele faz uma exegese ou ao invés de uma exegese, ele vai ter uma deficiência na hora dele captar o campo hermenêutico, na hora dele fazer todas as funções da pregação. A capacidade de interpretar corretamente as escrituras é fundamental para a boa pregação, né? Então você tem que saber. Quer ver uma passagem interessante? A passagem de Filipe em Atos dos Apóstolos, quando ele corre atrás do eunuco de Candácia, e o eunuco está lendo Isaías 53, o Espírito Santo manda ele ir até o eunuco, e quando o Filipe chega no eunuco, vê que ele está lendo Isaías 56, o pergaminho de Isaías 56, ele faz uma pergunta fundamental a respeito do campo hermenêutico. Tu entendes o que está lendo? O eunuco responde: não entendo nada. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que possa me explicar? Porque ele estava lendo, mas ele não tinha acesso ao campo hermenêutico do texto, né? O famoso Sitzen im Leben alemão, que é o lugar vivencial, de onde veio, como surgiu o texto, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual a economia, qual a geografia, o que estava acontecendo tudo em volta, quem estava no governo, quem não estava, qual a trajetória, qual a rota, e tudo isso vai fundamentalizar na hora de você, vai fundamentalizar a ideia do pensador, do pregador, na hora de achar o campo hermenêutico, na hora de pregar em cima do campo hermenêutico. Bem? E como achar o campo hermenêutico? Duas coisas importantes. Primeira coisa, uma boa interpretação, uma boa exegese. A segunda coisa, uma boa contextualização, né? Você fez uma boa exegese. Eu vou ler o texto no original, por exemplo. Vou catar todo o Sitzen im Leben. Eu sei tudo, mas eu preciso contextualizar esse texto no meu vivencial. E como é que a gente contextualiza isso? Contextualiza na hora que a gente faz a exegese. Nós pregadores que contextualizamos o texto, que trazemos um texto de 2000 anos atrás para a nossa realidade hoje. Olha que fantástico, né? A interpretação e a contextualização, você já vai começar a achar o campo hermenêutico do texto. O que Jesus está falando sobre esse texto para nós? Olha, ele falou isso. Tá, mas para mim, na minha vida agora, como é que eu vou contextualizar? Esse é o campo hermenêutico. Amém? Por exemplo, o campo hermenêutico da mulher samaritana. Jesus, ele sai de Judá, tinha 3 caminhos que ele podia percorrer: o caminho do deserto, o caminho do mar. O caminho do deserto ia por Jericó, o caminho do mar ia pela Cesareia de Filipe,
mas ele escolhe o caminho mais curto, o caminho de Samaria, no qual nenhum judeu passava. Você está começando a contextualizar o texto. No caminho ele manda os discípulos comprar pão e encontra aquela mulher. Veja bem, ele acaba de conversar com Nicodemos, sai e vai encontrar uma mulher. Nicodemos vai atrás dele à noite. Era mestre da lei. Jesus fala sobre a água viva, nascer de novo. Ele rejeita Jesus. Enquanto a mulher samaritana não sabia nada da lei, era uma mulher, estava ao meio-dia à procura da água da vida. E Jesus revela a água viva. E qual é o campo hermenêutico disso aí? Qual a revelação da água viva? O texto diz: Deus procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus? A pergunta, a interpretação. Em espírito e em verdade. Psique. É saber que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí Jesus vai quebrando um monte de dogma lá e abriu o leque. O primeiro abriu o leque. Quebra dogma racial, dogma religioso. Aí vai vindo, abrindo o leque e vai construindo. Nem tanto que aquela mulher ela aceita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se torna a primeira missionária de Samaria e ganha um monte de milhões de almas. Uma mulher que era rejeitada passa a ser aceitada. O campo hermenêutico traz essa aí. É fantástico. Bem, bora. Passos necessários para uma boa interpretação, porque a interpretação é fundamental. Tem que interpretar, contextualizar, para a gente achar o campo hermenêutico. Primeiro, nós devemos orar a Deus pedindo que nos fale com profundidade para que nós venhamos compreender de forma correta e possamos explanar aos nossos ouvintes. Porque se não houver a revelação do Espírito Santo de Deus para nós, a gente não vai entender o texto direito e a gente não vai aplicar o texto direito para os nossos ouvintes. Bem? Ler o texto o máximo às vezes possível em todas as traduções possíveis. Tem que ler, mano. Não tem jeito. Anotar os vocabulários e expressões que mais destacam, comparando com as outras traduções lidas, usando também a chave linguística. Né? O que é isso, chave linguística? São os verbos que o texto usa, irmão. O verbo no grego diz isso. O verbo no hebraico diz isso. Pastor, preciso fazer isso para pregar com excelência? Precisa. Isso aí. Precisa. Bem? Mas não é difícil. Hoje tem um monte de ferramentas na internet aí. A gente vê pelo celular mesmo, aí, pelo computador e acha aí a chave linguística do texto. É fácil. 4. Meditar profundamente no texto, anotando as verdades e desafios que se mais destacam. Destacam aqui, mais destacam. E quais são os desafios e os seus detalhes e os seus diálogos. Quinto, considerar o gênero do texto. Por exemplo, em estudo, por exemplo, aqui, o texto é um salmo? É uma narrativa? É um milagre o texto? É uma parábola? É uma epístola? É uma poesia, cantares, por exemplo, cantares? É uma literatura, provérbios? É uma figura de linguagem, parábola, figura de linguagem, por exemplo, as parábolas de Jesus usam muito figuras de linguagem, por exemplo, Jesus ele não usa o poço. Não adorareis nesse monte nem no outro. Ele está usando uma figura de linguagem. A gente tem que estudar tudo isso. Trabalhar numa passagem do Antigo Testamento interpretando a luz do Novo. No sexto. Isso é de fundamental importância. Isso é. Porque a revelação de Jesus Cristo é progressiva. Então a gente precisa linkar a profecia com o cumprimento. E o cumprimento é Jesus. E todo texto bíblico revela Jesus. Não tem jeito. Jesus é Deus. Bem, faça esse exercício em casa pra você ver. Aonde eu acho Jesus nesse texto do Antigo Testamento? Aí você vai, Jesus. Até nas leis, Até nas leis. Tem um teólogo liberal aí falando besteira aí. Mas é verdade. Tudo revela Jesus. Existe a lei de Deus e a lei mosaica. Tá? Se você for ler lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai corrigir um monte de problemas que foram construções da escola de Shemaim e da escola de Hillel. Então Jesus vem corrigindo essas más interpretações que faziam o povo errar demais. A trave no olho do fariseu, né? Ai de ti, fariseu, que corrige o cisco do olho do teu irmão, mas não tira a trave do teu olho. As interpretações errôneas. Jesus ele vem corrigindo isso. Bem, 7. Considere a importância da revelação progressiva do texto.
Isso daí é muito importante. O texto precisa ser compreendido à luz da revelação progressiva e sempre considerando que Jesus é o clímax máximo da revelação. Lucas capítulo 15, 25 ao 32. Jesus é a revelação máxima de todo o campo hermenêutico bíblico. Todo o campo hermenêutico bíblico, entendeu? Hein? Bora. 8. Procurar descobrir a razão do ser do texto. Como esse texto foi escrito, qual a finalidade a ser preservada. Nós precisamos personalizar a leitura do texto. Cada pregador precisa personalizar o texto de acordo com seu modo de interpretar o texto. Isso aqui é de fundamental importância. Eu leio um texto hoje, por exemplo. Eu leio esse texto, eu sei o campo hermenêutico desse texto. Mas eu preciso interpretar esse texto na hora de eu pregar esse texto. Se eu preguei esse texto há 2 anos atrás, a contextualização desse texto que eu fiz há 2 anos atrás já não serve mais para hoje. Né? Porque o meu vivencial mudou. Falo vivencial, por exemplo, é o entendimento. Os problemas vão mudando. O diabo é o mesmo, mas os problemas vão mudando. Bem? Vão mudando. Então eu preciso trazer a aplicação para esses problemas atuais, fazer uma interpretação. Nós vamos ver lá na frente. Fazendo uma pesquisa histórica do subtexto. Isso aqui é muito interessante. Em que ocasião surgiu o texto? É o famoso Sitz im Leben. Por que escreveu? Para quem escreveu? Por que esse texto está aqui? Qual o sentido desse texto? Quais os costumes da época? Com tais costumes podem ser foi influenciado esse texto? Por quê? 10. Buscar detalhes geográficos relacionados ao texto. Onde estava o autor quando escreveu o texto? Quais as características do lugar daquela época? De que modo esses detalhes influenciaram no texto? Isso aí tudo é o Sitz im Leben. Você precisa fazer essa pesquisa na hora de você achar, atender o campo hermenêutico, fazer uma boa interpretação do texto. Pesquisar o porquê no 11. Pesquisar o porquê da localização do texto, tanto considerar atentamente os consequentes e os antecedentes e os subconsequentes do texto estudado. Ou seja, eu peguei uma película, então eu tenho que ler antes daquela película que está dizendo e o que depois daquela película está dizendo, ainda mais as cartas paulinas, né? Eu vou pregar em Paulo, então eu preciso entender o que Paulo está falando aqui nesse texto, em que igreja ele escreveu, por que ele escreveu no anterior no texto, qual o campo hermenêutico da carta. Depois desse texto que diz o que Paulo chegou na conclusão, vai tudo influenciar na hora de eu achar o campo hermenêutico desse texto. Ler o texto no 12. Ler o texto com os olhos homiléticos, procurando descobrir o que o texto mais fala sobre o nosso momento atual. Isso é contextualizar, isso é importantíssimo na hora de você interpretar o texto. Tem que ter os olhos homiléticos. Pastor, isso é fácil de aprender? Não é fácil, não é difícil. Mas é um exercício que você precisa fazer para você entender aonde nós queremos chegar. Escrever um resumo do texto, expressando no máximo 16 palavras, só fazer um resuminho da perícope que você leu. Por exemplo, a mulher samaritana, o texto dela tem 50 e poucos, eu acho que é 50 e poucos versículos, se não me engano. Isso aí. Então você vai pegar 16 palavras e explicar. Vai escrever sobre o campo hermenêutico, você expressar o mínimo do que aquele texto está dizendo. 14. Pesquisar em comentários bíblicos em toda a literatura que permitem você ter acesso a outros pregadores estudiosos que afirmaram o texto. Isso é muito importante para você fazer uma defesa apologética também na hora de você construir o seu campo hermenêutico. Isso também é muito bom para você debater as falsas heresias. As heresias, né? Por exemplo, um texto bíblico que há 2000 anos os apóstolos, os pais apostólicos, né, os avivalistas, os reformadores, os pós-reformadores, os pré-reformadores entenderam sobre aquele texto. Aí chega um herege hoje e fala: não, tá tudo errado, Deus me deu a visão agora. É assim. Peraí, 2000 anos de construção progressiva sobre essa revelação do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo revelou só para você? Elaborar a ideia central do texto, destacando a verdade básica do texto, é o 15. Aí você já achou o campo da interpretação hermenêutica. Bora! Dividir bem para pregar melhor. Agora nós chegamos na hora de começar a aplicar o campo hermenêutico. Bem? E o que é contextualizar? A gente já chama
o campo hermenêutico. Agora eu preciso contextualizar o campo hermenêutico. Contextualizar é entender o que Deus fala no texto bíblico e tornar inteligível para aquelas pessoas que estão ouvindo. Isso é contextualizar. Eu aprendi do texto, que Deus fala do texto, o que aconteceu no texto, tudo sobre o texto bíblico. Mas agora eu preciso contextualizar para o meu vivencial e entender que na hora de eu pegar esse campo hermenêutico e pregar para as pessoas precisam entender aquilo que eu estou falando. Amém? Aí nós temos os passos aqui para a gente contextualizar legal. Primeiro, ser coerente com o texto bíblico. Eu vou fazer uma contextualização do texto bíblico que foge do campo hermenêutico do texto bíblico. Não tem nexo, né, irmão? É fora da nossa realidade. O texto está falando uma coisa. E eu estou, na hora de criar o campo hermenêutico e contextualizar, está fazendo outra. Está totalmente fora do texto. Você está fazendo uma exegese, não uma exegese. Segundo, ser dirigido ao momento contemporâneo. Pessoal que acha o campo hermenêutico e fica no campo hermenêutico até lá nas campinas de Moab lá. Né? Fala sobre o gado, o que o gado comia, o que o homem vestia, qual a cor da veste, o quanto que eu já vi pregação que o cara fala até quantos quilos pesava uma ovelha. O que tem a ver com a nossa realidade, nosso contemporâneo? O campo hermenêutico, você achou o campo hermenêutico que Deus está falando? Você precisa contextualizar e dirigir ao momento contemporâneo. Ter verbos presentes na hora de fazer a aplicação. Né? Ter uma ênfase e um sentido completo. Tem gente que pica o sermão, né? Pica o sermão, né? No começo tem um sentido, no meio tem um sentido, no final tem outro sentido. Ele fala uma coisa no começo, fala uma coisa no meio, fala uma coisa no final. Eu gosto muito de, quando eu pregar, de enfatizar sempre o tema, porque o tema para mim é um mini discurso do que o campo hermenêutico fala sobre todo o texto bíblico. Por exemplo, eu peguei em Salmo 96. Cristão, cantar é preciso. Né? Depois explanei. Cantar é preciso porque o cristão é salvo. Boas novas é a salvação em Cristo Jesus, no Antigo Testamento. É a palavra evangelho no Novo Testamento. Tá? Aí, por que o cristão tem que pregar? Aí, explanei também. Aí vem explanando por que o cristão cantar é preciso. E a gente vem explanando no texto. Aí fica uma boa mensagem. Né? É quase meia-noite aqui, meia, né? Mas vamos embora. Entendeu, irmãos? Ter uma ênfase e um sentido completo, como eu falei. Tem que ser clara e objetiva. Por isso eu gosto muito de enfatizar o tema, porque o tema é um mini discurso do campo hermenêutico. Aí depois você pode usar, né? Vamos ver lá na frente, você pode brincar com o texto, você pode assim, brincar entre aspas, né? Você pode elucidar e transformar o texto gostoso e inteligível para quem está ouvindo. A mensagem tem que ser, a contextualização tem que ser breve e não pode ser enfática. Está enfática aqui, mas não pode ser enfática, né? Tem gente que contextualiza, fica enfática, fica enfadonha. Como é que você torna uma contextualização hermenêutica enfadonha? Quando você usa elementos que não estão a ver com a realidade vivencial de onde você vive, de onde você mora, das pessoas que estão te ouvindo. Né? Você precisa permitir que o texto fale, tá? O seu permite que o texto aqui não, na verdade você tem que permitir o que o texto fala. Tá? Na hora de contextualizar o campo hermenêutico, a ideia central do que o texto fala, no nosso vivencial agora, tá? Que nós vamos ver no propósito básico lá na frente, tá? Mas o texto fala algo. Deus está falando algo naquele texto. E o que Deus falou naquele texto serve tanto para quando ele falou na época que ele falou, até os dias de hoje. Deus ele não muda. Amém? Ser um resumo da ideia a ser pregada. Você tem que fazer um resuminho da ideia. A contextualização campo hermenêutica é um resuminho. Sempre os meus sermões, eles sempre têm o tema como um resuminho daquilo que eu vou falar. Cristão cantar é preciso porque você é salvo. E se você é salvo, Jesus te salvou, você tem algumas obrigações com Jesus. Você é salvo do quê? Da ira de Deus. Você é salvo para quê? Para pregar o evangelho, para levar as nações. Vai embora, abriu o leque. Amém, irmão? Deu a entender? A elaboração do seu irmão aqui, mas é sermão, tá, querido? É fundamental. Eu tô com um probleminha aqui
PowerPoint, eu digito as coisas aqui para me mudar, depois eu vou ver, tá tudo mudado. A elaboração do seu sermão é fundamental, você tem que gastar tempo nele, não tem jeito. Eu vou pregar, não vai preparar no mesmo dia a pregação, né, irmãos? Eu já fiz isso, mas eu tenho certa experiência, né, irmãos? Eu tenho quase 15 anos aí estudando homilética. 13 anos estudando homilética. Estudando teologia. Então eu tenho uma experiência, já sei como é que funciona todos os caminhos. Então até consigo fazer um sermão num dia, como eu já fiz. Mas eu vejo que ainda não fica bom do jeito que eu gosto. Um sermão bem pregado, conforme o Hernandes Dias Lopes, conversa com o Chico, é 15 dias a 40 horas gastadas. 15 dias assim, não é todo dia. Eu vou ficar 1h30 por dia, 2 horas por dia, gastando aquele sermão, fazendo a pesquisa. Tá bom? E o problema também é que você vai pegar, o problema da aplicação, quando você usa muitos elementos, como já aconteceu com muita gente, tem uns irmãos que já estão estudando homilética comigo, o problema não é o conteúdo. O problema é na hora de explanar o conteúdo. Porque traz muito conteúdo. Para pregar numa mensagem de 1h30, você acaba embaralhando o campo hermenêutico que as pessoas não conseguem entender assim com clareza. Entendeu? Porque tem muita informação. Já passei por isso, já passei por esses erros. Amém? A unidade é fundamental para a boa pregação. Tem que ser unidade, começo, meio e fim. Contextualizar o campo hermenêutico é começo, meio e fim. Né? Tem gente que lê o texto, foge do texto e nunca mais volta pro texto. Não é? Já aconteceu. Então, como é que você vai ter unidade no seu sermão se você não consegue pregar com unidade? Ser objetivo é essencial, tá no 11. Né? Preste bem atenção no 12. Tira respostas às perguntas que o texto diz hoje. As perguntas que você tem. O que o texto diz para você hoje? E no 13 tá fora ali. Você deve... Qual a aplicação do texto para hoje? Você tem que fazer essas perguntas aí. Para você ter uma boa contextualização. Bora! E aonde chegar? Essa é a pergunta fundamental, né? A gente vai pregar na igreja e não sabe onde vai chegar. Eu vou pregar sobre um texto, não tem objetivo. Ou seja, todo sermão é princípio, objetivo e finalidade. Não tem um princípio, não tem objetivo e não tem uma finalidade, porque são os passos que seguem um ao outro. Eu não tenho objetivo. Eu não tenho princípio, eu não tenho objetivo, não tenho finalidade. O meu texto fala sobre que princípio. Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Se seguir esses 3 passos, você vai começar a chegar em algo. O pregador que não fixa com clareza o propósito de sua mensagem tende a ficar falando em ciclos. É fato verídico. Começa num texto, pega um pouquinho do texto, depois tá no testemunho, que não tem nada a ver com o texto. Tudo bem, é testemunho. Aí fala de outra coisa, fala de outra coisa. Aí ele acaba dando aquela volta, revolução, as pessoas começam a perceber que ele está meio perdido. Bem? E os passos para a gente entender isso? Primeiro, ter a ICT definida, ideia central do texto. Por exemplo, eu escolhi um texto que fala sobre salvação. A ideia central do meu texto, o texto fala sobre salvação. Tá? Aí disso eu vou ter a tese definida. Tese simplesmente é você trazer a ICT, porque o texto fala sobre salvação na época de Jesus, mas a minha tese é a salvação fala o que esse texto diz para os dias de hoje. Salvação para os dias de hoje. Bem? Terceiro, o propósito básico. O propósito básico é a explanação, ilustração e aplicação. Tá? Você vai ter a tese, ter o ICT. Agora, como é que eu vou explanar? Eu vou ilustrar e eu vou aplicar o meu texto que fala sobre salvação. Propósito específico. Esse é a finalidade que nós devemos chegar. Enquanto a ICT ela está no passado, Jesus falou sobre salvação para a mulher samaritana. A tese está no presente. Os verdadeiros adoradores, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito, hein? Verdade. Aquela mulher adorou Jesus em espírito, verdade? Adorou. Então,
O propósito específico é que eu também adoro Jesus em espírito e em verdade, como aquela mulher adorou. E está no presente. Então Deus procura a minha pessoa, porque eu sou adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. O propósito específico sempre vai estar impulsionando para o futuro. A ICT está no passado, a TES está no presente. O propósito específico sempre vai estar no futuro. Sempre no futuro. Pô, eu não adorei a Jesus ainda com o Senhor na minha vida, em espírito e em verdade, mas eu posso adorar. Esse é o ápice da mensagem, é o convite do Evangelho. É o convite de toda a pregação. A pregação é a vontade de Deus para a igreja, porque nós somos arautos de Deus para resgate das vidas que estão no mundo. Amém? Entendeu? Bora! Falar e ser ouvido. Presta bem atenção aí que nós estamos chegando no final. Falar e ser ouvido. Bem? Vamos lá. Como estabelecer o propósito básico? Explanação, ilustração e aplicação. John Stott, ele escreve um livro muito bom. Rapaz, pena que eu já li, tentei ler em inglês, mas é difícil a leitura em inglês, então eu li alguns resumos que tem na internet, tá? E o John Stott, ele fala entre os dois mundos, porque ele diz o seguinte, ele fala que o pregador, ele tá na terra, né? Terra, né? Porém, ele fala de algo do céu. Pregador na terra, mas ele fala de algo do céu, né? Então ele interliga na pregação esses dois mundos. Ele vai interligar na hora dele explanar, ilustrar e aplicar o que a palavra de Deus diz, tá? Porém, ele precisa levar em considerações algumas coisas importantes. Primeiro, as necessidades do ouvinte, porque Deus, ele é uma dialética, né? Deus fala e a gente responde. Deus fala, a gente responde. A gente fala, Deus responde. Deus é um Deus vivo. Deus, ele leva em consideração a necessidade da sua igreja. Ele responde à sua igreja. Ele fala com a sua igreja. Ele esclarece as dúvidas da sua igreja. Ele não é um Deus ausente, ele é um Deus presente. 2. E ele usa o que no 2? Ele vai usar o texto bíblico. O pregador vai usar o texto bíblico para poder responder às questões humanas do nosso vivencial cotidiano. Por exemplo, Karl Barth, ele dizia o seguinte, que o pregador, ele tem que ter a Bíblia na mão direita e o jornal do dia na mão esquerda. Um livro que foi escrito há 2000 anos atrás responde às questões humanas do nosso vivencial agora, né? Deu para entender? E terceiro, a verdade, ela é apresentada na tese. A tese, ela está no presente, enquanto a ICT é uma verdade. A ideia central do texto é que Deus falou sobre salvação lá 2000 anos atrás para a mulher samaritana. E o que é a tese? A tese é que eu também adoro Jesus em espírito e em verdade, como aquela mulher. E as pessoas que estão me ouvindo pregar também têm a opção de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como aquela mulher, e ter os rios de água viva que fluam dentro de si. É fantástico. Está aberto o leque, o campo hermenêutico desse texto aí. Dá para pregar o sermão. Fantástico, tá? Por exemplo, eu escolhi um texto que fala sobre salvação, como está aqui, ó, certo? Salvação para o dia de hoje, tá? Salvação. Nessa tese do dia de hoje, eu posso escolher um sermão evangelístico. Eu posso escolher um sermão devocional. Eu posso escolher o estilo do sermão missionário, pastoral, ético, doutrinário. Eu posso mesclar, eu posso colocar evangelístico com missionário e ético. Tá? Posso. Evangelístico, o missionário é enviado para pregar a palavra. A essência da missão. E qual é a ética do missionário? Eu posso colocar tudo isso num sermão e falar sobre salvação num culto, por exemplo, que quando você for convidado para pregar, para falar sobre missões. O que a Bíblia diz sobre missões? A missão evangelística é missionária, é ética. Amém? Porque missionário é um arauto de que Jesus representa Jesus Cristo, não só em palavras, mas também em prática vivencial.
É fantástico. Bem, bora. Propósito específico. O propósito específico ele vai avalancar para o futuro. Vamos entender? O propósito específico ele vem para determinar o propósito específico do pregador. E ele precisa considerar os mesmos itens relevantes para estabelecer o propósito básico. Ou seja, o propósito básico vai ajudar você a chegar ao propósito específico. Né? Vamos lá ver? Primeiro, quais as necessidades dos ouvintes? O que o texto bíblico diz? A verdade apresentada na testa no dia de hoje. O propósito básico. E a partir dos mesmos exemplos, nós estaremos desenvolvendo a forma específica para o propósito específico. Por exemplo, eu vou pregar um sermão evangelístico com um propósito básico evangelístico. Certo? Eu escolhi o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Qual que é a tese para os dias de hoje? Campo hermenêutico. Deus ama a todos os homens e quer que eles sejam salvos pela fé em Cristo Jesus. Né? Qual que é o propósito específico? Persuadir os não crentes a aceitar o amor de Deus, assumindo o compromisso com Jesus. Então a minha pregação vai ser em cima do amor de Deus, evangelística, falando do amor de Deus para todos os homens, e porque Deus quer que eles sejam salvos em Cristo Jesus. Então meu propósito específico é mostrar o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus e persuadir os não crentes e os crentes também a aceitarem esse amor de Deus, assumindo o compromisso com Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador. Deu para entender? Achou o propósito específico do campo hermenêutico. Achou o campo hermenêutico. Tem propósito específico, propósito básico, tem o texto, tem tudo. Aí você consegue construir um sermão fantástico. Um sermão que vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido. Espero que tenha ajudado você nessa aula. Que Deus te abençoe. Fantástico aprender da palavra do Senhor Jesus. Espero que Deus tenha me usar cada vez mais para poder fortalecer a igreja. Poder fortalecer os irmãos a pregar a palavra de Deus com excelência e ganharem muitas almas para Jesus. Fiquem na paz do Senhor. E na quarta-feira nós estaremos presentes na igreja, dia 10 agora. Eu não vou falar muito, vou deixar os irmãos falarem, tá? Porque eu preciso saber o que os irmãos estão entendendo daqui que eu estou falando. Então estude, leia os três perdão. Estudem os vídeos e na quarta-feira nós estaremos lá. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.